Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista no Barreiro de Cima. Eu me chamo Jonathan, sou responsável pela mensagem de hoje e vamos iniciar com uma oração? Oremos. Senhor, meu Deus, eterno e poderoso Pai, lhe agradeço, meu Senhor, por mais essa oportunidade, Pai amado, de meditarmos sobre a Tua Palavra, meu Senhor. Nos dê sabedoria, Pai amado, me capacite no levar a Tua Palavra, meu Senhor, e toque o coração de cada um que está recebendo a Tua Palavra, meu Senhor. E aqueles que ainda não são convertidos, Pai amado, quebrante os corações, Pai amado, para que eles se convertam, Pai amado. E aqueles que já são convertidos, meu Senhor, que a Tua Palavra também gere mudança na vida deles, Pai amado. Essa é a minha oração que eu lhe faço, agradecido, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, para a mensagem de hoje, vamos começar com um texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Bom, vivemos em tempos de novidades, inovações tecnológicas, comunicações praticamente instantâneas e progresso, mas também com muitas contradições. Alguns dizem que a sociedade nunca esteve tão avançada, como nos nossos dias, mas ao mesmo tempo nunca tivemos tantas pessoas que no meio de tudo isso se sentem completamente sozinhas. Temos cada dia tecnologias mais avançadas, as ciências evoluindo a cada dia mais, as coisas cada vez mais temos coisas para facilitar a vida das pessoas. E o que teoricamente deveria conectar mais as pessoas, o que a gente vê na prática são pessoas cada vez mais individualistas, que se acham autossuficientes e cada vez mais isoladas, o conhecimento, como eu disse, ele tem se multiplicado cada dia mais, Hoje, o conhecimento que temos já é muito mais avançado do que há séculos atrás, em termos gerais, porque também há uma noção do passado às vezes muito errônea, como se eles não tivessem tecnologia nenhuma, mas não é disso que eu estou falando. No geral, o conhecimento ele tem avançado cada vez mais, só que ao mesmo tempo aparentemente as pessoas sabem cada vez menos. A gente vê discussões de coisas que já eram muito bem definidas há décadas, às vezes até há séculos,
né? E as pessoas voltam a discutir coisas que já eram para ser de conhecimento comum, né? E muitos se assustam com isso, né? Mas para Deus nada disso é novidade. Por mais que as tecnologias sim avançaram muito, né? As ciências sim avançaram bastante, o ser humano continua sendo mais ou menos aquilo que é desde qualquer outro ponto que você pegar da história. Eu não falo no sentido como se o ser humano não tivesse livre arbítrio, né? Uma liberdade de escolha, mas sim que ele persiste em insistir nos mesmos erros de sempre, dada a sua natureza caída, que remonta quase desde o tempo de sua criação. Quase. Para a gente analisar esse ponto, vamos para Salmos. Então lemos o seguinte, Salmos 24, versículos 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou, né, Ele Deus, Ele fundou-as sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Mas, por mais que aqui a gente tenha uma visão geral, vamos precisar ainda de voltarmos lá no Gênesis, no capítulo 1, para termos algumas noções a mais para o argumento que eu estou apresentando aqui hoje. Então, Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 31. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 31. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E no versículo 31, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus criou todas as coisas perfeitas, né? Inclusive o ser humano, né? E isso, né, é um ponto importante que a gente tem que ter em mente, isso porque Deus, ele é perfeito, ele é santo, 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 né? Como a gente pode conferir em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Né? A santidade de Deus é tão grandiosa que aqui Isaías achou que ia morrer perante a santidade de Deus, a perfeição de Deus, e ele sendo um ser imperfeito ali, Isaías sendo, né, um humano imperfeito, né? Estamos bem aqui à frente na história. E por consequência disso que a gente acabou de ver, a gente tem também o que a gente encontra ali em Salmos capítulo 33, versículos 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor.
E, então, nesse aspecto de que Deus, Ele criou todas as coisas, como Ele é perfeito, Ele criou todas as coisas perfeitas, como Ele é fiel, Ele é justo, os caminhos dEle, as palavras dEle são retas. Então, já é de se esperar que todas as coisas que Ele criou perfeita. Ele as criou perfeitas, E tá, como que a gente chegou então no estado atual das coisas, Igual eu falei, quando eu estava lendo ali a referência em Isaías, ali o ser humano já não era perfeito. O que aconteceu dentre a narrativa que eu li mais no início e esse estado caído, esse estado de corrupção do ser humano? E, como eu falei, a corrupção do ser humano está quase lá no início, da sua criação, mas não estava no início. Então já mostrei a parte inicial de que ele foi criado perfeito, mas agora, para entendermos melhor a questão da queda, vamos voltar lá para Gênesis, no capítulo 2, versículos de 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Até aqui ainda não havia queda. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E há quem se pergunte, por que Deus deixou aquela árvore, que o homem não poderia comer, mas não tinha nada ali que o barrasse, ela estava ali no meio do jardim. E, claro, nosso tempo não permite a gente entrar em especulações, mas uma coisa eu posso dizer: se o ser humano não tivesse escolha, não seria livre-arbítrio. Então, ali Deus estava deixando para ele uma ordem e uma escolha. O ser humano, naquele momento, ele era perfeito. Naquele momento, ele tinha plena capacidade de obedecer a Deus. Mas a gente prossegue um pouco mais à frente, no capítulo 3, a gente estava no final do capítulo 2. Agora vamos para o capítulo 3, que encontramos a partir do versículo 1, vamos até o versículo 19. Encontramos o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente, e aqui vale ressaltar, a gente não vai conferir hoje aqui lá em Apocalipse, mas a gente, em Apocalipse a gente tem essa noção melhor de que a serpente aqui é Satanás. Mas prosseguindo aqui, versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, do fruto, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou:
Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. Desculpa. E entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui, por meio de uma desobediência deliberada do ser humano, a comunhão entre a criatura e o seu Criador, ela foi rompida, ela foi desfeita. E a partir dali, o ser humano era inimigo de Deus. Né? E aqui o momento que a gente vê, né, que o ser humano percebe que está nu e tudo mais, o ser humano não era cego. Consciência de como estava sem roupa, ele tinha. Mas agora havia uma diferença. Agora o pecado havia entrado no mundo. Agora o ser humano era um pecador e não havia nada que pudesse cobrir, esconder o pecado. Não dava para esconder o pecado de Deus. Né? Deus via claramente e eles sabiam muito bem disso. Tanto que apesar de terem cozido roupas improvisadas ali, eles se escondem. Porque sabiam que nada que eles fizessem ali cobriria o pecado. Né? Existe essa noção do ser humano. E também aqui a gente também já vê, vou falar isso mais à frente, mas a gente já vê Deus providenciando, né? Já prometendo aquele que libertaria o ser humano. Quando lá no versículo 15 vemos, porém, inimizade entre você e a mulher, né? Falando com a serpente ali. Entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É o primeiro vislumbre que temos na Bíblia da promessa de um Salvador. E sim, Deus criou o ser humano perfeito, né? No mundo perfeito. Mas, como acabamos de argumentar aqui, acabamos de mostrar na palavra de Deus, isso é algo que ficou há muito para trás. O ser humano caiu e a queda do ser humano, ou seja, essa desobediência a Deus, essa ofensa contra Deus, ela gerou várias consequências, desde toda sorte de malefícios a este mundo, né? Como também como levou a algo muito pior, que fica mais claro da gente entender quando a gente vai lá para Romanos 5, versículos de 12 a 14. Romanos 5, de 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade,
porque todos pecaram, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Né? Aqui é só para deixar claro, de Adão até Moisés, ou seja, até do início até assim, da queda ali de Adão, né? Que é a queda do ser humano, até a lei, né? Que foi entregue, que Deus entregou através ali de Moisés. E quando fala que da morte, né? Pelo pecado veio a morte, aqui a morte, ela não é somente essa morte física, ela é muito além disso, é a morte espiritual, a completa separação do ser humano e Deus, né? E consequentemente a condenação ao inferno, né? A condenação eterna, ou morte eterna também, como é dito, alguns podem conhecer também como perdição eterna. E a palavra de Deus ela é fiel, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E não é uma invenção humana, como muitos alegam. E ela mesma argumenta isso, a gente pode ver lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falam da parte de Deus, movidos pelo... homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo de Deus. E Deus, ele não pode mentir. Né? A gente pode conferir isso também lá em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, né? Não é um ser humano para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Então, assim, a gente pode ter plena convicção de que tudo que a palavra de Deus diz vai se cumprir, né? Porque não foi uma invenção de seres humanos, né? Foi Deus inspirando pessoas a escreverem, né? A sua palavra, e ele não é mentiroso e não muda de ideia, né? Não é algo que, quem sabe daqui a um tempo, né, já seja algo diferente, como a gente tem nas palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 24, versículo 35. O Senhor Jesus diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, podemos ter plena convicção de que, né, Deus, ele é fiel, a sua palavra, né, é fiel, ele é santo, e como a gente pode ler também em Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ou, em outras versões, jamais toma o culpado por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Guardem bem isso, né? Que Deus não toma o culpado por inocente. E sendo o Senhor criador de todas as coisas, por consequência ele também é o soberano sobre todas as coisas. Ele tem o pleno direito e poder legítimo sobre todas as coisas. Vamos ler lá Salmo 103, versículo 19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e seu reino domina sobre tudo. Não sobre quase tudo, não sobre parte de tudo, mas sobre tudo. E posso te garantir,
mesmo não sabendo, as pessoas que vão assistir a essa mensagem, mas eu te garanto, né, mesmo para aqueles que eu não conheço, que não tem nenhum problema na sua, nenhum problema na sua vida, nenhum assunto que seja mais urgente de ser resolvido do que essa situação de não ter comunhão com o Criador. Nada, promoções no serviço, estudos, faculdade, o que seja, até mesmo doenças, nada é mais urgente na sua vida, caso você não tenha se reconciliado com Deus ainda, do que ter essa reconciliação. E no início eu falei o quanto que as pessoas cada vez mais se acham autossuficientes, autônomas, né? Mas Deus não nos deixa enganar. Ele mostra a todos nós o quão dependente que somos dele, principalmente nesse assunto da redenção, nesse assunto da reconciliação com ele mesmo. E para isso ficar bem claro, poderia pegar várias passagens, mas vou pegar duas. Uma em Isaías e outra lá em Romanos. Primeiro, Isaías 64, no versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Então, todos nós somos como imundo, né? O imundo ali, naquela sociedade, né, é uma pessoa impura, né? Então, assim, poderia ser por uma doença, poderia ser por outro motivo, mas ela é uma pessoa impura e que não podia nem viver ali no meio da sociedade. Ela era excluída por completo. E as nossas justiças são como os trapos da imundícia, ou trapos cheios de sangue, em outras versões, né? É aquela ideia de algo que já é inútil, é algo que não vai ter mais uso, né? E questão todos nós murchamos como a folha, né? A ideia da folha que já desgrudou ali do seu ramo, né? E ela começa a murchar, a secar. E as nossas iniquidades, os nossos pecados nos arrastam com o vento. Então imagina essas folhas secas sendo arrastadas pelo vento forte, né? Então aqui deixa muito claro, né, que as nossas obras elas valem, né, para essa redenção menos do que nada. E nós não temos esse controle, essa autonomia que muitas vezes acreditamos ter, né? Repito, não estou falando de livre-arbítrio, né? Só estou falando que não somos seres autossuficientes e que somos incapazes de chegar no padrão de Deus. E para ficar mais claro ainda isso, vamos lá para Romanos, capítulo 3, que é a segunda passagem. A partir do versículo 10. Como está escrito, e aqui, né, a visão de Deus de toda a humanidade. Lembremos que Deus ele é eterno, então não é a visão dele é diferente da nossa, então não é só aquele momento, mas engloba o passado, o presente e o futuro, porque Deus é eterno, né? A visão dele é muito mais ampla. Ele diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz.
não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Né? Não é que a lei seja ruim, não é que a lei seja má, muito pelo contrário. Pela lei, vemos ali expressas as qualidades de Deus, da santidade de Deus. Só que isso evidencia muito mais os nossos pecados. E ao contrário do que muitos pensam, né, que muitos colocam, né, muitos que não são convertidos colocam, isso, você que é crente, né, você que crê em Deus, crê na Bíblia, né, isso é para você. Só que eu repito, tendo Deus criado todas as coisas pertencem a Ele. Tendo Deus criado todas as coisas foram feitas no padrão dele, né? Tendo como a referência Ele. Então, quando temos a palavra dele revelando a Ele mesmo, é como se Deus revelasse também como todas as coisas deveriam ser e como as coisas realmente são. E com isso, a lei ela vem com uma luz que evidencia os nossos pecados, as nossas misérias. E talvez você pense assim, tá muito exagerado esse relato, eu não conheço, né? Eu não sou uma pessoa que tenho veneno de víboras, né? de cobras venenosas, né? na minha boca, né? Não tenho, eu sou uma pessoa de fala suave, eu não fico falando mal dos outros, né? Não fico amaldiçoando os outros, não sou uma pessoa que mata ninguém, nunca matei ninguém, não mato nem mosquito, né? Esse relato é muito exagerado e pode nos parecer exagerado porque temos como referência ao longo da história pessoas que não são muito diferentes de nós mesmos e pessoas más, vivendo entre pessoas más, né? Quem é menos ruim já parece bom. Só que Deus, o padrão dele, não sou eu, não é você, não é ninguém que você conheça. O padrão de Deus é a sua própria santidade, não poderia ser diferente. Como eu disse, Ele criou todas as coisas, então todas as coisas, a forma do bom funcionamento de todas as coisas são aquelas que refletem o seu Criador. Então não poderia ser diferente, a referência dele não poderia ser outra. E a Bíblia nos informa que Deus é o Criador, que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é amoroso, que Ele é soberano. E a sua natureza justa, fiel, e impede que Ele simplesmente ignore o nosso pecado como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, a sua natureza, sendo o Criador de todas as coisas, também Criador do ser humano, por consequência, um Criador amoroso, faz com que Ele se importe com a sua criatura e que queira resgatar aqueles que se perderam. Mas como que Deus resolve esse conflito? Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não pode admitir o nosso pecado e ao mesmo tempo nós não conseguimos alcançar o nível de perfeição que Ele exige. E pelo amor dele, Ele quer que nós nos reconciliemos com Ele. Como que se faz isso? É aí que temos o que é a história central de toda a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que veio em carne
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não se perca, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Ou seja, viva eternamente com Deus no céu. No Senhor Jesus a gente tem a solução desse dilema. No Senhor Jesus que veio, nasceu entre o ser humano, ele nasceu de uma virgem, já linkando com a promessa lá do Gênesis, que fala do fruto da mulher, da semente ali da mulher. Então tem esse link, aquela promessa que Deus foi esclarecendo cada vez mais agora em Cristo. Está perante os olhos da humanidade. Se fez realidade plena, que para Deus era realidade desde a eternidade, mas para o ser humano a gente só tem o vislumbre quando ele de fato vem cumprindo aquilo que Deus prometeu. Repito, a palavra de Deus é fiel. E em Cristo, somente em Cristo, temos a redenção definitiva, eterna, de todo aquele que nele crê. Vamos voltar lá para Romanos capítulo 5, que a gente leu até o versículo 14, vamos ler a partir do versículo 15. Mas o dom gratuito não é com ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus, e graça é um favor que a gente não merece, então muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, dom é presente, então repetindo aqui, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Em algumas traduções, fala onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Cristo, nosso Senhor. E voltando aqui ainda, no capítulo 3, também lemos somente até o versículo 20, mas vamos dar seguimento do versículo 21 ao 28, que diz o seguinte: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Né? E aqui porque onde fica então o orgulho? Porque o céu não vai ser alcançado pelo seu próprio mérito. O mérito é de Cristo através da sua obra redentora. É pelo que o que Cristo fez ali na cruz para pagar a nossa dívida para com Deus. E tão somente por isso nós somos salvos. Não temos que completar uma obra. Não temos que fazer uma coisa a mais. Ele fez toda a obra. Como podemos ver em Colossenses 2, versículos 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E lembremos que Deus não vê como a gente vê. Ele vê até aqueles pecados que sequer sabemos que cometemos. Ele vê os pecados que a gente vai cometer no futuro, que cometemos no passado, que estamos cometendo agora. E com essa visão ele diz, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Inteiramente. Ele os removeu inteiramente. Repito, não deixou um pedacinho para o ser humano fazer. Não. Ou você deixa nas mãos de Cristo. Ele completa toda a obra sozinho. Ele faz toda a obra sozinho da redenção. Ou está por sua conta e você não tem a mínima condição de ser perfeito como Deus é perfeito, que é o padrão de perfeição que Deus exige. É muito melhor confiar em Cristo. E, como eu disse, não existe nada, absolutamente nada que você, pelos seus esforços, possa fazer, pelos seus méritos. Não existe meritocracia perante Deus para a salvação. Você é reconciliado com Deus através de Cristo, não é pelo seu mérito. Nada que você possa fazer de esforço seu, de obra sua, de bondade sua, nada vai garantir a sua entrada nos céus. Nada vai ser suficiente para você habitar com o seu Criador eternamente no céu. As suas obras, suas boas obras, tudo de bom que você possa fazer, nunca, jamais vai ser o suficiente para alcançar esse nível de perfeição. E a ordem das coisas não é fazer o bem para se tornar um santo, um salvo, um filho de Deus, um cidadão do reino dos céus. Não. A ordem é, primeiro, você é comprado pelo sangue de Cristo, você é resgatado pela obra redentora de Cristo. E depois, em gratidão a Deus por tamanha redenção, em serviço a Deus, porque agora você é legitimamente um servo verdadeiro dele, em obediência à palavra de Deus, em acordo com a nova natureza que ganhamos em Cristo, aí sim faremos obra para ser condizente com isso tudo. E repito, não é para garantir a sua salvação. A salvação não se perde, senão ela não seria eterna. Se tem fim, não é eterno, por definição.
Então perder você não perde, mas é coerente com a nova natureza daqueles que foram convertidos, que foram resgatados por Cristo, que vivam em novidade de vida, que vivam de acordo com a palavra de Deus. E para esse argumento, já estamos nos aproximando do final, vamos primeiro para Efésios capítulo 2, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, depois de nascermos de novo em Cristo, ou seja, após a conversão, é o momento que sim, aí as nossas obras vão ter valor. Não para ter salvação, não para manter essa salvação de forma alguma, Não é nossa função fazer isso. Quem nos assegura é Cristo, quem nos sela é o Espírito Santo, Mas essas obras, elas vão ser tanto de testemunho como para louvor a Deus. E ainda, lá em Romanos, lembra que a gente leu lá que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou abundou muito mais ainda a graça, mas na coerência daqueles que nasceram de novo, a gente vê, Ou seja, é a ordem correta. Depois desse assunto aí entra: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Romanos 6, versículos de 1 a 4. Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, essa novidade de vida são para aqueles que já são salvos, para aqueles que já receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por fim, para arrematar esse conceito, de que é algo, primeiro você é salvo, depois você vai se aperfeiçoando, você vai aproximando a sua imagem, a imagem de Cristo, para que você seja cada dia mais parecido com Cristo, e não que isso seja uma exigência de Deus para primeiro você fazer isso para depois ser salvo, de maneira nenhuma. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Filipenses 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha recebido isso Paulo falando para os filipenses, para a igreja que está lá em Filipe. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui é interessante. Não fomos salvos para andarmos como bem entendermos. Fomos salvos com um objetivo, de serviço, de submissão, de nos moldarmos de acordo com a palavra de Deus, à semelhança de Cristo. Irmãos, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É algo que é constante, Ele não para onde ele, ele nasceu de novo e aqui ele chegou e aqui ele para. Não, ele continua se aperfeiçoando enquanto ele estiver neste mundo, até chegar na glória.
para estar junto ao Pai. E como, continuando o que eu disse lá no início, para finalizar a mensagem de hoje, vivemos talvez num dos momentos mais incríveis da história da humanidade até então, seja para bem ou para mal. A ciência e a tecnologia avançam para lugares que seriam impensáveis até algum tempo atrás. Pelo menos para a maioria de nós, né? E tenho certeza que ainda vão evoluir muito mais. Mas o ser humano continua sendo o mesmo dia após dia, em sua natureza caída, condenado ao inferno. E não há e nunca haverá, nunca houve, não há, nunca haverá uma tecnologia ou um estilo de vida que vai te livrar deste problema. Somente o próprio Deus, através de Cristo Jesus, pode te salvar da condenação eterna. A você só resta confiar. Se arrependa hoje mesmo dos seus pecados. Eu não estou falando aqui no sentido de você lembrar de cada pecado que você cometeu na sua vida e pedir perdão por cada um deles. Como eu disse, Deus olha até para o futuro. Como que você vai pedir perdão por pecado que você ainda nem cometeu? E tem pecados que você nem sabe que cometeu, tem uns que você nem vai lembrar que cometeu. Então, não é nesse sentido de lembrar de cada um dos seus pecados e pedir individualmente perdão por cada um desses pecados. Não, mas é no sentido de você reconhecer a sua situação de miserável, de pecador ou pecadora, que pelo seu mérito, o que você merece de verdade é ir para o inferno, não para o céu. Que Deus é justo em te condenar ao inferno. Que a sua natureza, desde a queda, é de um pecador, é de uma pecadora, que não consegue alcançar a perfeição de Deus. Que é plenamente dependente, depende de Deus plenamente. Esse é o se arrepender dos seus pecados, você se arrepender desse seu estado, reconhecer e não se agradar, não falar assim, tá tudo bem, não, reconhecer realmente o tamanho, a gravidade da sua ofensa para com Deus e crer verdadeiramente em Cristo, ter a verdadeira fé em Cristo Jesus, em sua obra redentora, o que Ele fez por nós lá na cruz, que garante de uma vez por todas a sua morada eterna no céu. Essa mensagem que eu tinha para hoje, vamos fazer uma oração para finalizar. Senhor, meu Deus, lhe peço, Pai amado, que o Senhor possa desfazer qualquer confusão, Pai amado, de alguma coisa que eu falei que possa não ter sido muito compreensível, meu Senhor, para que todos tenham o correto entendimento da Tua palavra, meu Senhor, e aqueles que ainda não se converteram possam compreender corretamente a Tua palavra, venham se converter, Pai amado, e, meu Senhor, nos continue conduzindo e protegendo, Pai amado, conforme for a Tua vontade, Pai amado, e que a Tua palavra gere cada vez mais mudança em nós, meu Senhor, conforme a Tua vontade, meu Deus. Essa é a minha oração que eu lhe faço, agradecido, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fiquem com Deus e assim encerramos a mensagem de hoje.